Título 6º. Das disposições gerais. Artigo 435. Antes de assumir e de deixar o exercício de cargo de qualquer natureza, no âmbito municipal, os titulares do Poder Executivo e Legislativo e ocupantes de cargos em comissão estão obrigados a fazer expressas declaração de bens, de que conste a sua origem. Parágrafo único. As declarações de bens serão publicadas no órgão oficial do município, à conta do respectivo poder, no prazo de 30 dias da posse e desoneração. Artigo 436. Fica o Poder Executivo obrigado a remeter à Câmara Municipal, no máximo 30 dias após o encerramento de cada trimestre, relatório circunstanciado dos gastos publicitários efetuados, no período, pelos órgãos da administração direta, indireta e fundacional, referindo o nome do órgão recebedor, a razão do pagamento e o respectivo valor. Artigo 437. São feriados municipais, destinados a comemorações da coletividade. Inciso 1º. 5 de setembro. Elevação do Amazonas à categoria de província. Inciso 2º. 24 de outubro. Elevação de Manaus à categoria de cidade. Parágrafo único. O comércio e as instituições públicas não funcionarão nessas datas, sendo permitidas as atividades indispensáveis, na forma da lei. Artigo 438. A partir da data da promulgação desta lei, estão nulos todos os atos limitativos do livre exercício de qualquer atividade econômica. Parágrafo único. Fica revogada a Lei nº 1769, de 3 de setembro de 1985. Artigo 439. A renovação do cadastro imobiliário do município será realizada observando a periodicidade de 2 em 2 anos, na proporção mínima de 1/4 dos imóveis cadastrados. Artigo 440. Os processos de aposentadoria e, especialmente aqueles por invalidez, terão tramitação sumária no âmbito da administração, com prazo máximo de 30 dias para decisão final da autoridade competente, sob pena de responsabilidade. Artigo 441. Todas as câmaras que integrem os conselhos de que dispõe esta lei, gozarão de autonomia deliberativa no âmbito operacional, cabendo, a nível de homologação e recurso, a decisão aos conselhos respectivos. Artigo 442. A remuneração e subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta autárquica e fundacional, dos detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não poderão exceder o subsídio mensal do prefeito municipal. Artigo 443. Aos servidores de carreiras típicas de Estado, deverá ser observado o disposto no inciso 11 do artigo 37, fine, da Constituição da República. Artigo 444. Ficam transformados em cargos as funções que atualmente desempenham os servidores que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei nº 336/96, de 19 de março de 1996, revogada pela Lei nº 1.425/2010, de 20 de março de 2010, ou admitidos na forma dos incisos 2 e 4 artigo 8º da Lei Orgânica do Município de Manaus. Parágrafo 1º. Os servidores, que na data da publicação desta lei, tenham mais de 5 anos ininterruptos de serviço na Prefeitura, passam a integrar o quadro suplementar do poder, correspondente, respeitada a lotação respectiva, com o respectivo valor do estipêndio fixado como vencimento. Parágrafo 2º. Os cargos transformados por este artigo serão automaticamente extintos à medida que vagarem. Artigo 445. A administração direta, indireta e fundações através dos seus dirigentes, farão publicar, no prazo de 30 dias, no Diário Oficial do Município,
A relação nominal dos servidores do correspondente quadro suplementar. Artigo 446. Os servidores de que trata o artigo 444 desta lei serão regidos pelo disposto nos artigos 103, inciso 1º, inciso 2º, b e 7 parágrafo 1º, inciso 1º, 107, e ao inciso 15, 108, 109, livro 2º, título 1º, capítulo 1º, parágrafos 1º e 2º, das prerrogativas, dos direitos e das vantagens da Lei Orgânica do Município de Manaus, assim também, aos ditames do Estatuto do Município de Manaus. Ato das Disposições Transitórias. Artigo 1º. O prefeito, o presidente da Câmara Municipal e os vereadores prestarão, no ato e na data da promulgação, o juramento de cumprir, fazer cumprir e manter esta lei. Artigo 2º. Ficam extintos todos os conselhos que não estejam previstos nesta lei, exceto os conselhos de administração e fiscal dos órgãos da administração indireta. Parágrafo único. O Executivo remeterá ao Legislativo, no prazo de 60 dias, a proposta de regulamentação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e, no prazo máximo de 90 dias, dos demais conselhos constantes desta lei. Artigo 3º. Ficam revogadas todas as procurações outorgadas pelo Poder Executivo Municipal, existentes em contratos e convênios com entidades de direito público e privado, nacional ou internacional. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá outorgar procuração aos seus servidores, com prazo definido e fim específico. Artigo 4º. A partir da data de promulgação desta lei, será dado início à nova ordem cronológica na numeração das leis municipais, objetivando a organização do arquivo do município. Parágrafo único. O arquivo do município fará consolidação das leis e decretos editados em data anterior à estabelecida no caput deste artigo. Artigo 5º. O Poder Executivo deverá encaminhar à Câmara Municipal, no prazo máximo de 180 dias, o plano de cargos e salários e o Estatuto do Servidor Público Municipal, observados os princípios estabelecidos nas Constituições da República e do Estado e nesta lei. Artigo 6º. Os servidores públicos do município da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição da República, há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição da República, são considerados estáveis no serviço público. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem ao que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado, exceto quando se tratar de servidor. Artigo 7º. Dentro de 180 dias, a contar da promulgação desta lei, proceder-se-á à revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto nas Constituições da República e do Estado e nesta lei. Artigo 8º. Para fins do disposto no artigo 103, parágrafo 7º, inciso 2º, desta lei, os servidores já aposentados terão um prazo de 180 dias, a contar da data de publicação do Estatuto do Servidor Público, para solicitarem seu enquadramento. Artigo 9º. A viúva ou viúvo, companheiro ou companheira de vereador, falecido no exercício do mandato, ou considerado em estado de invalidez permanente, também durante o mandato, é devida pensão mensal equivalente ao subsídio fixo do parlamentar, reajustado na forma da lei. Parágrafo único. A invalidez permanente será comprovada na forma do artigo 218 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, com o benefício sendo pago a partir do término do mandato.
Artigo 10. A contar da promulgação da presente lei, o poder público municipal não edificará prédio, nem contratará aluguel, cessão de uso a seu favor ou comodato, na área definida como Centro Antigo Histórico, conforme dispõem os artigos 342 e 235, parágrafo 2º, desta lei. Parágrafo 1º. Para fins do que trata o caput deste artigo, serão respeitados os contratos com prazo em vigor, firmados antes da instalação da Comissão Especial da Lei Orgânica, vedada a prorrogação a qualquer título. Parágrafo 2º. Para os contratos em vigor com prazo indeterminado, fica estabelecida a data de 31 de dezembro de 1990 como limite máximo para o poder público tomar as providências cabíveis à resolução, nessa data, dos referidos contratos. Parágrafo 3º. Obrigado a edificar ou contratar uso de imóveis para o serviço público, só poderá fazê-lo em área identificada como centro urbano e centro de expansão urbana, excluindo-se, da primeira, o centro antigo tombado por esta lei. Parágrafo 4º. Excetuam-se das regras definidas no presente artigo, os imóveis destinados a postos médicos, hospitais ou atendimento médico de urgência. Parágrafo 5º. No prazo de 1 ano, o Poder Executivo submeterá ao Poder Legislativo o projeto do centro administrativo, que deverá ser localizado fora do perímetro central da cidade de Manaus. Artigo 11. A Lei Orçamentária de 1990 poderá ser revista para compatibilizar-se com as disposições desta lei. Artigo 12. O município consignará, anualmente, em seu orçamento até sua liquidação, dotação própria para satisfaço do débito com a Previdência Social, na forma do artigo 57, do ato das disposições transitórias, da Constituição da República. Artigo 13. Até a promulgação da lei complementar, referida no artigo 169, da Constituição da República, o município não poderá despender com pessoal mais que 65% do valor das respectivas receitas correntes. Parágrafo único. Quando a despesa com pessoal exceder o limite previsto neste artigo, deverá ser reduzido o percentual excedente à razão de 1/5 por ano, até o referido limite. Artigo 14. No prazo de 180 dias, a contar da promulgação desta lei, a Câmara Municipal promoverá, através de comissão especial, exame analítico e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento do município. Parágrafo único. A comissão terá a força legal de comissão de inquérito. Artigo 15. A legislação fiscal do município de Manaus será adaptada de modo a preservar a Zona Franca de Manaus como instrumento de desenvolvimento. Artigo 16. O Poder Executivo reavaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial, ora em vigor, propondo ao Poder Legislativo medidas cabíveis, de conformidade com o que estabelece o artigo 41, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República. Parágrafo único. As condições de concessão, critérios, normas de operacionalização dos incentivos fiscais e extrafiscais serão formuladas pelo Poder Executivo e encaminhadas à Câmara Municipal no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da promulgação desta lei. Artigo 17. Ficam revogadas todas as isenções de impostos municipais concedidas, exceto as de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, incidentes sobre os imóveis enquadrados como habitações econômicas, localizados na periferia da cidade. Artigo 18. As isenções tributárias, concedidas aos proprietários de habitações econômicas, assim definidas em lei, serão revistas, a cada 2 anos, pela administração municipal, revogando-se todas aquelas que se refiram a mais de um imóvel. Artigo 19. A vigência da política de incentivos, estabelecida nesta lei, será até o ano 2013, conforme estabelece o artigo 40, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República, devendo, no entanto,
será avaliada a cada quinquênio. Artigo 20. Fica concedido prazo de 30 dias, após a promulgação desta lei, para regularização de pagamento de tributos municipais, corrigidos monetariamente, de todos os imóveis erguidos no Distrito Industrial. Artigo 21. Os débitos fiscais devidos ao município até 31 de dezembro de 1989, pelas microempresas, ainda que ajuizados, estão anistiados a partir da promulgação desta lei. Parágrafo 1º. Consideram-se, para efeito deste artigo, as pessoas jurídicas e as firmas individuais com receitas anuais de até 70.000 BTNs, bônus do Tesouro Nacional, ou outra unidade referencial, que vier a substituí-lo. Parágrafo 2º. As microempresas deverão requerer ao município, no prazo de até 120 dias, a contar da data da promulgação desta lei, o benefício de que trata este artigo. Parágrafo 3º. Os benefícios de que trata este artigo não se estendem aos débitos já quitados e aos devedores que tenham vereadores como sócios. Artigo 22. Até a entrada em vigor da lei municipal a que se refere o artigo 135, parágrafo 1º, desta lei, a progressividade do imposto para o solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado obedecerá aos seguintes critérios. Inciso 1º. Acréscimo anual de 70% do valor da alíquota para aqueles localizados no centro antigo tombado, de que trata o artigo 342, desta lei. Inciso 2º. Acréscimo anual de 50% do valor da alíquota para aqueles localizados no centro urbano de concentração densa. Inciso 3º. Acréscimo anual de 20% do valor da alíquota para aqueles localizados na área urbana de concentração esparsa. Parágrafo único. Para efeito da cobrança do imposto progressivo, será considerado: Inciso 1º. Centro antigo tombado. A área de que trata o artigo 342, desta lei. Inciso 2º. Centro urbano de concentração densa. O trecho compreendido pela primeira região administrativa. Inciso 3º. Área urbana de concentração esparsa. Toda a área urbana compreendida entre os limites da primeira região administrativa e Estrada do Tarumã, Avenida Santos Dumont, entrada da Cidade Nova e final do Distrito Industrial. Inciso 2º. Artigo 23. Até que seja fixada a Lei Complementar Federal, a alíquota do Imposto Municipal sobre Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos não excederá 3%. Artigo 24. Para concessão do alvará de ampliação de edificações industriais na sede do município, além do atendimento às exigências já regulamentadas, o interessado deverá comprovar a existência de creche diretamente mantida pela empresa ou conveniada, que atenda aos empregados, conforme o artigo 8º da Constituição do Estado. Artigo 25. Fica o Poder Executivo autorizado a expedir o alvará de licença provisório no ato de inscrição da empresa, com prazo de validade de 20 dias, quando, após diligências de direito, emitirá o alvará definitivo. Artigo 26. No prazo de 60 dias, após a promulgação desta lei, o Poder Executivo Municipal regulamentará os horários de funcionamento das escolas, indústria e comércio em geral, estabelecendo períodos diferenciados entre estes. Artigo 27. Para efeito do que dispõe o artigo 233 desta lei, o espaço urbano do município se integrará, inicialmente, de 7 regiões administrativas, sendo facultado ao Poder Executivo, através de lei, proceder aos ajustamentos necessários à sua compatibilização com o crescimento da cidade. Parágrafo 1º. As regiões administrativas, de que trata o caput deste artigo, se constituirão na forma e limites expostos a seguir. Primeira região. Centro. @
trecho compreendido com a seguinte limitação. Arroba. Ao norte. O eixo das avenidas Álvaro Botelho Maia e Caco Caminha. Arroba. Ao sul. Rio Negro. Arroba. A leste. O Igarapé do Mestre Chico. Arroba. A oeste. O Igarapé de São Raimundo. Segunda região. Setor sudoeste. Arroba. Trecho compreendido pelo perímetro formado pelo eixo das seguintes vias: Avenida da Torre Diretriz L04. PDLI. Estrada do Tarumã. Rua do Conjunto Residencial Ponta Negra em seu prolongamento. Estrada da Ponta Negra. Avenida Pedro Teixeira. Avenida Constantino Neri. Rua Caco Caminha. Igarapé do São Raimundo. Terceira região. Setor Centro-Oeste. Arroba. Trecho compreendido pelo perímetro formado pelas vias: Diretriz L04. PDLI até Estrada Torquato Tapajós. Avenida Constantino Neri. Avenida Pedro Teixeira. Estrada da Ponta Negra. Rua A. Do Conjunto Ponta Negra em seu prolongamento. Quarta região. Setor Sudoeste. Arroba. Trecho compreendido entre o Igarapé do Mestre Chico, Rua Paraíba, Igarapé do Mindu, Diretriz L04. PDLI, limites do Distrito Industrial 1º e 2 e Igarapé do 40. Quinta região. Setor Sul, trecho compreendido entre o Igarapé do Educandos, Igarapé do 40, limites do Distrito 1º inciso 2º, Igarapé do Puraquequara, Rio Amazonas e Rio Negro. Sexta região. Setor Leste. Arroba. Trecho compreendido entre Boulevard Álvaro Maia, Rua Paraíba, Igarapé do Mindu, Diretriz L04. PDLI, Estrada Torquato Tapajós, Avenida Constantino Neri. Sétima região. Setor Norte. Área de expansão urbana. Arroba. Trecho compreendido entre Diretriz L04. PDLI e Distrito Industrial 2º até o Igarapé do Leão e Puraquequara. Parágrafo 2º. A delimitação da área urbana passa a considerar a Diretriz L04. PDLI o limite da área do Distrito Industrial inciso 2º. Artigo 28. O Poder Executivo está obrigado a proceder, no prazo máximo de 300 dias, à revisão, atualização e adequação dos códigos de obras e de postura do município e lei de uso do solo, ajustando-os aos princípios estabelecidos por esta lei. Artigo 29. No prazo de 1 ano, após a promulgação desta lei, o Poder Executivo promoverá a identificação das avenidas, ruas e praças de Manaus, com a colocação de placas padronizadas e a respectiva numeração de quadras e casas. Parágrafo único. Somente o município dará nome às novas ruas, por lei, providenciando placas indicativas para identificação das mesmas. Artigo 30. Serão revistas, dentro de 180 dias, pela Câmara Municipal, as denominações dos bairros com a finalidade da oficialização e eliminação de titulações esdrúxulas e alheias à cultura local. Artigo 31. No prazo de 90 dias, após a promulgação desta lei, o Poder Executivo expedirá normas desburocratizantes, visando a regularizar o arquivamento dos loteamentos particulares. Artigo 32. Serão revistas pela Câmara Municipal, através de comissão especial, nos 3 anos a contar da data da promulgação desta lei, todas as doações, vendas e concessões de terras com área superior a 250 metros quadrados, realizadas de 1º de janeiro de 1962 até a data de promulgação desta lei. Parágrafo único. Para revisão, serão observados os critérios estabelecidos no artigo 19 e seus parágrafos, do ato das disposições constitucionais transitórias, da Constituição do Estado. Artigo 33. No prazo de 180 dias,
o Poder Executivo procederá ao levantamento dos conjuntos que não preencham os requisitos do artigo 231 desta lei, e, mediante a apresentação da planta baixa, encaminhará ao Poder Legislativo para fins de denominação, que procederá em igual prazo. Artigo 34. Fica proibida a utilização da denominação de prédios públicos, em empreendimentos privados de qualquer natureza, devendo o Poder Executivo determinar a modificação dos empreendimentos que infringirem a presente regra, no prazo de 30 dias, contados da promulgação da presente lei, sob pena de cancelamento do alvará ou suspensão do obite-se. Artigo 35. A construção de muros e calçadas no sítio histórico de que trata o artigo 247 desta lei, está isenta de pagamento de quaisquer taxas, autorização e multas, se efetivadas no prazo de 60 dias, a contar da data de promulgação desta lei. Parágrafo 1º. O Poder Executivo poderá estender o prazo por mais 60 dias para atendimento do disposto no caput deste artigo, mediante cobrança das taxas, multas e licenças a que alude o citado dispositivo. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de 60 dias, sem que seja efetivada a construção de muros e calçadas, a Prefeitura executará os serviços, imputando ao proprietário do imóvel um ressarcimento das despesas, acrescido de multa e correção monetária, sob a forma de contribuição de melhoria. Parágrafo 3º. Para o centro tombado, o prazo de execução de que trata o caput deste artigo é de 180 dias. Artigo 36. No prazo de 6 meses, a contar da promulgação desta lei, os proprietários de imóveis situados em ruas com pavimentação asfáltica, ficam obrigados a construir calçadas e muros de frente nos mesmos. Parágrafo único. O descumprimento desta norma será punido com multa no valor de 100% do IPTU incidente sobre o imóvel. Artigo 37. O município se ocupará da regularização, urbanização e titulação de áreas de assentamento de famílias de baixa renda, observado o que segue. Inciso 1º. Ficam regularizados, com expedição de respectivo título, os loteamentos já implantados, pertencentes à Prefeitura, que estejam de conformidade com o que estabelece o artigo 134, da Constituição do Estado. Inciso 2º. Nos assentamentos habitacionais não regularizados fundiariamente, a Prefeitura terá 180 dias para regularização dos membros. Inciso 3º. Nos assentamentos novos, o prazo para regularização, após o assentamento, será de 90 dias. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, a Prefeitura, através de órgão competente, procederá, em 120 dias, ao levantamento dos ocupantes de áreas de assentamentos que preencham os requisitos estabelecidos no inciso 1º deste artigo, emitindo os respectivos títulos. Artigo 38. O Poder Executivo realizará, no prazo máximo de 6 meses, completo e detalhado levantamento de todas as áreas públicas de propriedade do município, mantendo cadastros atualizados sobre as mesmas. Artigo 39. A Prefeitura, no prazo de 180 dias, procederá à identificação e delimitação oficial dos bairros e levantamentos dos assentamentos existentes no município, inclusive área urbana e rural irregulares, para fins de alocação de equipamentos urbanos e de apoio às atividades produtivas. Parágrafo único. O mesmo estudo deverá contemplar e delimitar as áreas de risco na cidade em relação a possíveis ocorrências de alagação, deslizamentos e sinistros, para efeito de medidas de tratamento preventivo. Artigo 40. Fica estabelecido prazo máximo de 2 anos para a Prefeitura implantar as regiões administrativas previstas nesta lei. Artigo 41. Ficam regularizados os sepultamentos efetuados até a data da promulgação da presente lei, na área pública do cemitério Tarumã, devendo o Poder Executivo proceder a rigoroso levantamento e expedição de documentos de propriedade, no prazo de 90 dias.
Artigo 42. No prazo de 180 dias, contados da promulgação da presente lei, o Poder Executivo procederá a rigoroso levantamento da utilização do cemitério São João Batista, com o fim de definir a sua ampliação ou uso continuado. Artigo 43. No prazo de 120 dias, contados da publicação da presente lei, o Poder Executivo procederá a amplo levantamento dos cemitérios irregulares na sede do município, para fins de imediata incorporação à administração pública. Artigo 44. Fica estabelecido prazo de 1 ano, a contar da data de promulgação desta lei, para que as empresas que atuam no transporte escolar se ajustem ao que preceitua o artigo 262 desta lei. Artigo 45. O município deverá, no prazo máximo de 1 ano, a contar da data da promulgação desta lei, delimitar e demarcar as áreas que constituirão o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, dentre as quais deverão estar obrigatoriamente incluídos: Inciso 1. Parques municipais. Inciso 2. Reservas ecológicas. Inciso 3. Parques zoológicos. Artigo 46. A Prefeitura efetuará a identificação dos agentes depredadores dos logradouros públicos, com prioridade. Parágrafo 1º. Identificados os responsáveis pela depredação, a Prefeitura efetuará a recuperação, correndo o custo decorrente desse procedimento por conta desse agente. Parágrafo 2º. Concluída a recuperação de que tratam o caput parágrafo 1º deste artigo, a Prefeitura procederá à comunicação do débito, estabelecido prazo para sua liquidação, efetuando a inscrição do mesmo na dívida ativa, no caso do não ressarcimento. Artigo 47. A Prefeitura definirá, no prazo de 240 dias, os locais, imóveis ou áreas a serem especialmente protegidos, na forma constante do artigo 230, da Constituição do Estado. Artigo 48. Até a realização de novo zoneamento da cidade, fica proibida a construção, no bairro de Adrianópolis, de edifícios com mais de 6 pavimentos. Artigo 49. Fica estabelecido prazo de 1 ano para que sejam regulamentadas, por meio de legislações específicas, as questões relativas ao trato de resíduos sólidos, líquidos, perigosos e não perigosos. Artigo 50. A Prefeitura dispõe do prazo de 60 dias para realocar o depósito de explosivos a que se obriga, por dispositivo legal a manter, transferindo para a área não residencial. Artigo 51. A Prefeitura, através de órgão competente, delimitará as áreas de que tratam os artigos 234 e 296, parágrafo único, desta lei, bem como definirá os procedimentos a serem adotados em relação à sua conservação, no prazo de 180 dias. Artigo 52. A Prefeitura definirá, no prazo de 6 meses, as áreas apropriadas para atendimento do que dispõe o artigo 249, desta lei. Parágrafo único. A Prefeitura deverá identificar e notificar as situações que se enquadrem no citado preceito, para, após a definição de que trata o caput deste artigo, em igual prazo, proceder à sua relocalização. Artigo 53. O Poder Executivo Municipal, em colaboração com o Estado e a União, elaborará, no prazo máximo de 1 ano, o Programa Municipal de Saúde, priorizando as ações de medicina preventiva. Artigo 54. O município deverá, no prazo de 3 anos, construir hospitais de atendimento infanto-juvenil, equipar e alocar recursos para a manutenção dos mesmos. Artigo 55. Nos 10 primeiros anos da promulgação da Constituição da República, o município desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os setores organizados da sociedade com a aplicação de, pelo menos, 50% dos recursos a que se referem o artigo 212, da Constituição da República,
para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, como determina o artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Constituição da República. Parágrafo único. Para eliminar o analfabetismo, o município desenvolverá, dentre outras, no prazo deste artigo, as seguintes ações. Inciso 1º. Destinação, no orçamento anual, de dotação correspondente a 1,32 da receita resultante de impostos vinculados à educação, por força do artigo 212, da Constituição da República. Inciso 2º. Criação de campanhas permanentes de alfabetização, envolvendo as instituições e entidades da comunidade. Inciso 3º. Utilização racional de espaços cedidos por entidades integrantes da comunidade para a instalação e funcionamento de turmas de alfabetização de adultos. Inciso 4º. Promoção de cursos de alfabetização para os pais de alunos nas escolas de matrículas dos filhos. Inciso 5º. Criação, no âmbito administrativo, de mecanismos de planejamento, execução e controle das ações públicas municipais voltadas para a erradicação do analfabetismo. Inciso 6º. Utilização dos modernos recursos de comunicação de massa para a ministração de recursos de alfabetização. Artigos 56 a 57. Suprimidos. Artigo 58. A Escola de Serviço Público Municipal será implantada pelo município no prazo máximo de 1 ano, após a promulgação desta lei. Artigo 59. O Executivo Municipal implantará, no prazo de 2 anos, Escola de Arte, Orquestra Sinfônica e Coral Municipal. Artigo 60. O município organizará e estruturará, com a participação da comunidade, no prazo máximo de 1 ano, o Museu da Cidade de Manaus. Artigo 61. O Poder Executivo constituirá, no prazo máximo de 90 dias, a contar da promulgação desta lei, uma tribuna fixa, em local adequado, na Praça Eliodoro Balbi, aberta à manifestação livre de qualquer cidadão, independente de licença da autoridade. Artigo 62. Para fins de concentrações e animações populares, o poder público não utilizará vias públicas, devendo edificar local apropriado para este fim, no prazo máximo de até 3 anos, a contar da promulgação desta lei. Artigo 63. A Prefeitura, no prazo máximo de 2 anos, a contar da promulgação desta lei, fará a restauração do Mercadópolis Lisboa, que, como bem a ser preservado, será objeto de programação especial, mantendo suas características de centro de comercialização de alimentos. Parágrafo único. Para fins de atendimento ao que se estabelece no caput deste artigo, a Prefeitura estabelecerá o reordenamento de sua ocupação e a definição dos produtos possíveis de comercialização naquele mercado. Artigo 64. O município definirá, no prazo de 1 ano, a partir da promulgação da Constituição do Estado, uma política específica para o setor agrícola, contemplando, também, a questão fundiária e abrangendo todas as atividades inerentes ao setor, com a participação efetiva dos órgãos de produção do Legislativo Municipal, de produtores e trabalhadores rurais e das instituições de ensino e pesquisa. Artigo 65. Todas as permissões e concessões de serviços públicos, feitas após a instalação da Comissão Especial da Lei Orgânica, são consideradas rescindidas, revogadas, cassadas ou nulas. Artigo 66. A partir da data de promulgação desta lei, ficam rescindidos todos os contratos de obras e serviços firmados pelo município com empresas que se encontrassem, até a data da instalação da Comissão Especial da Lei Orgânica, por mais de 90 dias, em débito com os tributos municipais. Parágrafo único. É vedado ao município efetuar novos contratos com empresas objeto do caput deste artigo, no prazo mínimo de 1 ano.
Artigo 67. A partir da promulgação desta lei, fica revogada a concessão de uso ou contrato de qualquer natureza da usina de asfalto de propriedade do município. Artigo 68. As licenças, permissões, concessões ou quaisquer outros atos de autorização do serviço de fretamento, previstos no artigo 274 desta lei, serão revistos no prazo de 30 dias, contados da promulgação desta lei, canceladas as conferidas a empresas que não estejam operando no sistema há, pelo menos, 180 dias. Artigo 69. O município mandará imprimir esta lei para distribuição nas escolas e entidades representativas da comunidade, gratuitamente, de modo que se faça mais ampla divulgação do seu conteúdo. Artigo 70. Esta lei, aprovada pela Câmara Municipal, será por ela promulgada e entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 71. Da Lei Orgânica do Município serão elaborados 10 autógrafos para distribuição, conforme dispõe o regimento interno de sua elaboração. Artigo 72. O projeto de lei referente ao orçamento anual será enviado pelo prefeito à Câmara Municipal até 4 meses antes do início do exercício financeiro seguinte. Parágrafo 1º. Se, até 30 dias antes do encerramento do exercício financeiro, a Câmara Municipal não devolver para a sanção o projeto do que trata este artigo, o mesmo será promulgado como lei, com eficácia liminarmente suspensa em decisão proferida em 24 de novembro de 2005 em ADIM no processo 2005.004636-2. Parágrafo 2º. A Câmara considerará como proposta a lei orçamentária vigente, caso não seja enviada pelo Executivo a proposta orçamentária no prazo fixado. Artigo 73. O Poder Executivo Municipal regulamentará no prazo de 90 dias, a contar da data da publicação desta emenda, o dispositivo no parágrafo 8º do artigo 280 desta lei, observado o disposto na Lei Federal N. 12.009 de 29 de julho de 2009.